Um policial branco, visivelmente desconfiado, decide abordar um homem negro dirigindo um SUV de luxo. Não sabe seu nome, nem seu passado. Apenas vê a cor da pele e tira conclusões. O que ele não sabe é que está prestes a algemar um general 4 estrelas do Exército dos Estados Unidos. Um único telefonema mudaria tudo. Mas naquele momento, o julgamento precipitado do agente transformaria sua própria carreira numa espiral de vergonha pública. Cenas transmitidas ao vivo por dezenas de celulares mostravam um herói de guerra, o general Marcos Rivera, sendo encostado com violência no capô frio do carro. Um homem que já liderou milhares em batalhas, agora tratado como um criminoso. Quem assistia aquilo não via um comandante condecorado, mas um suspeito em potencial. Rivera, com o rosto impassível, manteve a calma enquanto a agente Sophia Walls prendia suas mãos. Sem raiva nos olhos, só uma serenidade inquietante, como se já tivesse presenciado aquilo outras vezes, mas nunca do lado de quem sofre. Estou apenas ajustando o GPS, agente, disse ele com voz firme e controlada. Não é crime estacionar no acostamento. Mas Sophia não quis saber. Nem olhou os documentos. Recebi uma denúncia de atividade suspeita nesta área. Saia do carro agora. O SUV preto era moderno, discreto, exceto pela pequena placa militar que ela ignorou. Para Sophia, ele era apenas mais um negro em um carro caro demais. Sou militar ativo, disse ele mantendo as mãos bem visíveis no volante. Minha identificação está no porta-luvas. Cada gesto dele era calculado, treinado. Anos de experiência em zonas de combate o ensinaram a manter a calma, mas essa situação era diferente. Não era uma guerra em solo estrangeiro, era o racismo em sua própria terra. Não me importa quem você é, respondeu ela, já com a mão no cabo da arma. Saia do veículo ou eu o tirarei à força. Marcos Rivera, 58 anos, comandou tropas em 3 continentes, negociou com chefes de Estado e coleciona medalhas que poucos sonhariam em ter. Mas ali, na beira da rodovia estadual 45, a poucos quilômetros da base de Fort Hanford, tudo isso foi apagado. Restou apenas a pele negra e o preconceito que ela despertava. Motoristas começaram a parar, filmar. Alguns murmuravam, isso não está certo. Outros gritavam, ele não fez nada. Sophia ignorou todos. Empurrou Rivera com força, tateando seu corpo em busca de armas. Tem algo ilegal aí dentro? Perguntou com tom acusador. Ele respirou fundo. Só meus documentos militares e equipamento da equipe. Estávamos voltando de uma reunião. Reunião de quê? Perguntou ela com sarcasmo. Ele respondeu, Seku, sou o comandante de operações especiais de Fort Hanford, General Marcos Rivera. Sophia riu, incrédula. Claro, e eu sou a rainha da Inglaterra. Foi então que o celular de Rivera tocou, ainda conectado com o gabinete do Pentágono. O console do carro emitiu um som agudo. Na tela piscava um nome, Secretária de Defesa. Mas a agente Sophia Walls não viu. Estava ocupada demais, sendo cega para o que importava. Ela não percebeu o olhar sereno de Rivera, nem imaginou que aquela chamada perdida seria o estopim de algo muito maior do que ela podia controlar. Sem saber, acabava de acender o pavio de uma tempestade que ela mesma criou. E se você pensa que essa é só mais uma história exagerada sobre racismo, continue lendo. O que vem a seguir revela como um único momento de preconceito pode gerar ondas que destroem carreiras, reputações e certezas. Quando as algemas apertaram os pulsos de Marcos Rivera, ele não gritou, não protestou, não resistiu. Fez algo muito mais impactante. Ele esperou, porque sabia que, quando a verdade viesse à tona, o mundo inteiro estaria assistindo. E assistiu. Já na delegacia do condado de Westfield, o ambiente era de silêncio desconfortável. Apenas o tilintar das chaves, o eco seco dos passos no corredor e o som metálico das algemas preenchiam o ar. Sentado em uma cadeira fria de metal, os pulsos ainda marcados, o general Marcos Rivera ergueu o olhar para o relógio com a mesma calma de quem já sobreviveu a guerras, emboscadas e traições. Mas agora, era sua dignidade que estava sob ataque. E ele sabia que desta vez a batalha seria vencida não pela força, mas pela verdade. 2 horas haviam se passado desde a prisão, e Marcos Rivera ainda não tinha permissão para fazer sequer uma ligação. Então você realmente acha que é um general? Ironizou Zrenia. O sargento Carter, ao lado dela, murmurou quase sem voz. Zrenia, mas ela continuou, os braços
cruzados e a expressão firme. Acho que ele é um mentiroso muito convincente. Carter hesitou, incomodado com o tom. Você chegou a checar aquele documento militar que ele mostrou? Ainda não. Estou aguardando autorização para revistar o veículo, respondeu ela com impaciência. Tenho quase certeza de que vamos encontrar algo suspeito. Do outro lado do vidro da sala de observação, Rivera permanecia impassível. Seus olhos sérios acompanhavam todos os movimentos na sala. Ele estava memorizando rostos, nomes, crachás, cada detalhe. 5 minutos depois, um telefone tocou em cima da mesa. Sofia se ajeitou, quase sem que se notasse. Agente Walls atendeu. Seu semblante se transformou aos poucos. Primeiro uma expressão de confusão, depois irritação, e então um pálido desconforto se instalou em seu rosto. Sim, senhor, compreendido. Ao desligar, Carter a fitou desconfiado. O que foi isso? Antes que ela respondesse, a porta se abriu bruscamente. O assistente Ramírez entrou apressado, visivelmente tenso. Sua voz tremia, ainda tentando manter a formalidade. Temos um problema, alto escalão, prisioneiro de alto perfil. Enquanto isso, em Fort Prescott, a notícia já começava a se espalhar como fogo. O coronel James Harper segurava o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A voz do oficial do outro lado da linha ecoava com peso. Seu comandante foi detido. Detido? Como? Perguntou Srenia, a voz firme, mas gelada. O capitão Rodrigues, do outro lado, respirou fundo. Ele foi parado na estrada, algemado. Temos vídeos, muitos vídeos. Ele ativou a identificação de autoridade? Sim, foi ignorado. Rodrigues explicou que existe um protocolo específico para a abordagem de oficiais de alta patente. Um protocolo que foi completamente violado. E havia um motivo muito claro para o telefone do general Rivera estar programado para redirecionar chamadas perdidas da secretária de Defesa diretamente ao centro de comando do Pentágono. De volta à delegacia, portas se abriram com força. Ramírez entrou novamente, desta vez acompanhado de 2 homens de terno escuro e uma mulher em uniforme militar completo. Ao notar a insígnia no peito do coronel à sua frente, Sofia empalideceu. Engoliu em seco, o corpo enrijecido. Cadê ele? Perguntou Srenia, ignorando qualquer saudação. Sofia apontou sem dizer uma palavra para a sala de interrogatório, onde, até aquele momento, ela achava que tinha o controle da situação. Ramírez olhou para ela com um olhar duro, como se palavras fossem desnecessárias. Agente Walls, você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou Srenia, com a voz carregada de incredulidade. Sofia tentou manter o tom profissional. Detive um suspeito, senhor. Um suspeito? Interrompeu o coronel Williams, dando um passo à frente. Sua presença impunha respeito. Você interrompeu e algemou o comandante das operações especiais dos Estados Unidos. Um homem com autorização Alfa 9 de Segurança Nacional. Ele fez uma pausa. Seus olhos cravaram em Sofia, com o peso de décadas de hierarquia militar. Esse homem estava a caminho de uma videoconferência com o presidente. O tempo pareceu parar. Sofia congelou, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A gravidade do erro caiu sobre ela como um soco direto no peito. Ele não se identificou corretamente, mentiu, tentou argumentar. Um dos homens de terno ergueu um tablet. Temos o áudio da câmera de lapela, disse com frieza. O general mencionou sua patente 3 vezes, e mesmo assim você ignorou. No monitor, a imagem de Rivera apareceu nítida. Sua voz calma e clara ecoou. General Marcos Rivera, comandante da base Fort Prescott. O silêncio se encheu com um tipo de som diferente, o riso de quem assistia do lado de fora, misturado com a incredulidade de quem percebia o erro sendo revelado em tempo real. O constrangimento na sala era quase palpável. Lá fora, o caos começava a se formar, mas Rivera permanecia sentado, olhando o relógio, como se já soubesse exatamente o que estava por vir. Ele conhecia o protocolo. A porta se abriu. Ramírez entrou visivelmente abalado, seguido por Coronel Williams. General Rivera, disse ele com um aceno respeitoso. Coronel Williams respirou fundo e falou com firmeza. Em nome do Departamento de Polícia de Westfield, peço desculpas sinceras por este incidente lamentável. Marcos se levantou devagar, ajustando seu uniforme impecável. Onde está o oficial responsável pela minha prisão? Sofia Walls, respondeu Ramírez. Ela entrou na sala com o olhar baixo, lutando para manter a compostura, embora tudo dentro dela estivesse desmoronando.
Rivera a olhou nos olhos. Sua voz saiu calma, sem rancor, mas cheia de peso. Você me perguntou, agente Walls, se havia algo importante dentro do veículo. Fez uma pausa. A resposta é sim. Sofia o fitou confusa. Levo comigo um projeto de reforma nos procedimentos policiais e no combate ao racismo institucional, que será apresentado ao Congresso na próxima semana. Outra pausa. E graças a você, agora tenho um estudo de caso real. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia sentiu a verdade afundar como chumbo em seu peito. Dentro daquele carro não havia armas, nem drogas, nem qualquer atividade ilícita. Havia apenas algo muito mais perigoso, um homem com poder suficiente para transformar o sistema que ela representava. Rivera se virou e saiu, escoltado por Coronel Williams. Seu telefone vibrou, uma mensagem na tela. Reunião com secretária de defesa. Estado de emergência confirmado. Presidente quer sua declaração às 08 horas. Do lado de fora, câmeras já aguardavam. Repórteres se aglomeravam. A verdadeira batalha do general Marcos Rivera, aquela para a qual ele vinha se preparando há décadas, tinha finalmente começado. No Pentágono, o tribunal estava formado. A sala de reuniões estava tão silenciosa quanto um campo de guerra, segundos antes do primeiro disparo. Ao redor da mesa de carvalho, rostos atentos. Secretária de Defesa, 3 senadores, o procurador-geral e o chefe da Divisão de Direitos Civis. No centro de tudo, o general Marcos Rivera ajustou o microfone. Sua postura impecável contrastava. É com as marcas ainda visíveis em seus pulsos. Em seus pulsos, general, por favor, descreva o incidente com suas próprias palavras. A pergunta veio da senadora Eleanor Parker, que presidia a sessão extraordinária naquele dia. Rivera assentiu com serenidade. Seu olhar percorreu a sala lentamente, até pousar na figura encolhida ao final da mesa. A agente Sofia Walls, acompanhada de seu advogado e do assistente Ramírez. Eu retornava de uma reunião confidencial quando parei o carro para ajustar o GPS. Começou com voz firme. A agente Walls se aproximou. E apesar de eu ter me identificado como militar ativo, fui tratado como suspeito. Fui revistado, algemado e preso sem nenhuma causa provável. Em algum momento o senhor resistiu à abordagem? Questionou o promotor Zrenia com um tom formal. Não, senhor. Se eu tivesse resistido, teria alimentado o estereótipo. Cooperei em tudo. E mesmo assim fui humilhado. Isso é justamente o reflexo do verdadeiro problema. A sala inteira absorveu aquelas palavras. Não soavam como uma simples declaração, mas como uma ferida aberta sendo exposta. Sofia fixava o olhar na mesa. Não conseguia encarar ninguém. O secretário de Defesa interveio. General Rivera, este incidente interrompeu uma comunicação de alto nível relacionada à segurança nacional. Pode explicar melhor? Rivera assentiu. Sim, senhor. Eu estava prestes a iniciar uma videoconferência com o Comando Central sobre uma situação urgente da Operação Azul. Ele fez uma pausa. Mas o mais perturbador não foi a interrupção em si, e sim a rapidez com que minha dignidade foi descartada. A senadora Parker ajeitou os óculos e perguntou: agente Walls, deseja se manifestar? Sofia se levantou, hesitante. Segui o protocolo padrão para a atividade suspeita. O veículo estava parado numa área de risco conhecida. O protocolo inclui ignorar uma identificação militar clara? Interrompeu o procurador-geral. Zrenia. Não, senhor, mas eu... Ela engoliu seco. Cometi um erro de julgamento. Um erro de julgamento motivado por um viés racial. Completou o chefe da Divisão de Direitos Civis. Antes que a tensão aumentasse ainda mais, Rivera levantou a mão, surpreendendo a todos. Com a devida permissão... Ele se levantou, caminhou até a tela central da sala e ativou uma apresentação. O que surgiu no telão deixou todos em choque. Não eram apenas os vídeos da abordagem, mas também gráficos, dados estatísticos e um documento com o título Proposta de Reforma Policial. General Marcos Rivera. Este não foi o primeiro incidente, disse ele. Foi apenas o primeiro em que eu estive pessoalmente envolvido. Ele passou os slides, revelando dados impressionantes. Nos últimos 5 anos, venho documentando sistematicamente abordagens policiais discriminatórias. Construí um banco de dados com mais de 7.000 casos. Nos slides seguintes, surgia algo ainda mais audacioso. A estrutura completa de um Programa Nacional de Reeducação Policial, que ele vinha desenvolvendo em segredo.
protocolos de abordagem policial, um novo sistema de responsabilização. Tudo isso já havia sido implementado discretamente em 3 bases militares como parte de um projeto piloto. A prisão do general Marcos Rivera não foi um acaso. Foi o ponto culminante de um estudo de 2 décadas. Ao longo desses anos, ele viajou por 47 estados, usando diferentes carros, roupas e horários, documentando uma única e dolorosa verdade. Como um homem negro é tratado pelas autoridades, independentemente de sua posição. A revelação caiu sobre Sofia como um raio. Ela não havia apenas detido um general. Ela se tornara, sem saber, o epicentro de um estudo que validava anos de pesquisa meticulosa. "O que a sua pesquisa sugere então, general?" perguntou o senador, claramente impressionado. Rivera respondeu com tranquilidade, olhando diretamente para Sofia. "A aplicação nacional dos protocolos, não como punição, mas como reforma estrutural." Enquanto a sala absorvia o peso do que estavam testemunhando, a porta se abriu discretamente. Um assistente entregou um envelope à secretária de defesa, que o leu rapidamente. Seus olhos se arregalaram. "O presidente acaba de aprovar com urgência a implementação experimental do seu programa em 5 estados, incluindo o nosso." Murmúrios tomaram a sala. O que antes parecia um episódio de humilhação pública estava se transformando ali mesmo na maior oportunidade de reforma policial em décadas. O que Sofia não sabia, o que ninguém sabia, era que aquela chamada perdida da secretária de defesa não era sobre qualquer reunião. Era sobre a aprovação final do programa. Um programa que, a partir daquele momento, levaria o nome Rivera. Quando a sessão se aproximava do fim, o general se aproximou de Sofia. Ela se encolheu como se esperasse uma última repreensão. Mas a voz dele saiu calma, baixa, só para que ela pudesse ouvir. "Você não é o problema, oficial Walls, é apenas um sintoma." Ele fez uma pausa. "E agora, graças a você, temos finalmente o remédio." Seus olhos encontraram os dela. Não havia mais raiva, só a força tranquila de quem transformou vergonha em propósito. O que Rivera não revelou naquele momento, o que mudaria completamente o destino dessa história, era o verdadeiro motivo por trás de sua década de preparação. Um motivo que tinha nome, rosto e uma história que permanecia em silêncio havia mais de 30 anos. 3 meses após a audiência pública no Pentágono, o auditório da Academia Nacional de Polícia estava lotado. Cadetes, oficiais superiores, imprensa, todos em completo silêncio. O general Marcos Rivera subiu ao palco para inaugurar oficialmente o novo centro de treinamento, que agora carregava seu nome. "Hoje não estou aqui apenas como general", começou ele, sua voz ecoando pelo salão. "Estou aqui como filho de Samuel Rivera." Na tela atrás dele surgiu a imagem de um jovem soldado negro sorrindo sob a boina militar. Era o pai de Marcos, e a verdadeira raiz de toda aquela luta. Os olhos de Marcos Rivera brilharam com emoção contida. "Meu pai serviu este país com honra durante a Guerra do Vietnã. Recebeu 2 medalhas por bravura." Fez uma pausa. "Mas em 1989, ao voltar para casa fardado, foi detido por um policial em Memphis, Tennessee." A voz de Rivera falhou por um instante. Foi humilhado, espancado e mantido preso por 72 horas, por tentar mostrar seu livro de serviço militar. Um murmúrio atravessou o auditório. Quando finalmente o soltaram, algo dentro dele havia se quebrado. Meses depois, Samuel Rivera tirou a própria vida. Ele tinha apenas 22 anos. E eu tinha acabado de me formar na academia militar. O general então voltou o olhar para a primeira fila, onde a agente Sofia Walls estava sentada. Agora com um novo uniforme. Ela era instrutora do programa de conscientização cultural. "Foi naquele momento", disse Rivera, "que jurei transformar minha dor em mudança." Fez uma pausa. "Não por vingança, mas para que nenhuma criança precisasse enterrar seu pai por causa de um preconceito." Sofia sentiu o impacto daquelas palavras como uma onda. Ela não havia apenas prendido um general. Sem saber, havia se tornado o elo final que faltava para concluir uma missão que havia começado com uma tragédia pessoal. As telas do auditório, então, mostraram imagens reais. Delegacias de polícia de todo o país se inscrevendo no programa Rivera. As estatísticas projetadas ao fundo revelavam um dado impressionante. Uma redução de 47% nos casos de abuso policial em apenas 3 meses.
O novo sistema de verificação biométrica agora era obrigatório em todas as abordagens policiais. Os protocolos de Rivera, explicou o general, não existem para punir. Eles existem para transformar, para construir um sistema onde tanto o uniforme militar quanto o policial realmente representem proteção e respeito. O presidente dos Estados Unidos, sentado à frente, assentiu com gravidade. Havia assinado uma semana antes a nova lei federal que tornava os protocolos obrigatórios em todo o território nacional. Enquanto Rivera encerrava seu discurso, um grupo de cadetes, recém-formados, de todas as raças e origens, se alinhava para receber seus crachás. Cada um deles trazia embutido um microchip que registraria automaticamente toda interação com civis. Foi Sophia Walls quem se levantou primeiro para aplaudir. Antes, cheia de certezas e preconceitos, agora transbordava algo novo: compreensão. Mas o que ela ainda não sabia era que a própria jornada dela estava apenas começando. Após a cerimônia, Rivera a encontrou no corredor. "Agente Walls", disse ele estendendo a mão. Ou melhor, instrutora Walls. Ela apertou a mão com hesitação. "General, ainda não entendo por que me escolheu para esse programa, depois de tudo que eu fiz. Porque a verdadeira mudança não acontece punindo os que erram", respondeu Rivera. "Ela acontece quando os tornamos parte da solução." Então tirou do bolso um pequeno objeto metálico, um distintivo de policial. Mas não era um distintivo qualquer. Era o que pertencera ao homem que havia prendido seu pai décadas atrás. O homem nunca soube o impacto dos próprios atos. Nunca teve a chance de aprender ou mudar. Sophia recebeu o distintivo. Sentiu o peso dele como se carregasse não só a história de um homem, mas a de um sistema inteiro. O distintivo pesado repousava na palma da mão de Sophia como se carregasse o peso de toda uma história. Não apenas a de um homem, mas de um sistema que demorou décadas para reconhecer suas falhas. Ela olhou para o símbolo com um misto de reverência e responsabilidade. Aquele pequeno objeto metálico representava muito mais do que autoridade. Simbolizava o começo de uma transformação que ninguém poderia mais ignorar. "Você sabe", disse Rivera, quebrando o silêncio entre os dois. "Quando comecei essa jornada, jamais imaginei que ela me levaria aqui diante de todos, com você ao meu lado." Ele respirou fundo, os olhos fixos na agente que agora era instrutora. "Mas o caminho para a mudança sempre começa com reconhecimento. E hoje, nós dois estamos aqui porque nos recusamos a fechar os olhos para a verdade." Sophia apertou o distintivo contra o peito, sentindo uma nova determinação crescer dentro dela. Tudo o que vivera, os erros, o medo, a vergonha, agora se convertia em força para agir. E mais do que nunca, ela sabia que o que vinha pela frente exigiria coragem, resiliência e a habilidade de enfrentar não apenas o sistema, mas a si mesma. Nos meses que se seguiram à inauguração do Centro de Treinamento Marcos Rivera, as mudanças começaram a ganhar corpo. O programa, implementado inicialmente em 5 estados, mostrou resultados surpreendentes. As estatísticas de abusos policiais diminuíram de forma constante, e a cultura das instituições policiais começou a se transformar, ainda que lentamente. A tecnologia da biometria, associada a protocolos claros de abordagem, dava transparência a cada ação policial, oferecendo uma camada extra de proteção tanto para os agentes quanto para os cidadãos. No entanto, a verdadeira revolução estava no treinamento humano, nas aulas ministradas por Sophia e outros instrutores que, como ela, tinham atravessado suas próprias jornadas de aprendizado e transformação. Eles não apenas ensinavam técnicas, mas promoviam o entendimento cultural, a empatia e a reflexão profunda sobre o papel que cada um exercia na sociedade. Foi em uma dessas sessões, durante uma aula para novos recrutas, que Sophia viu o impacto real de todo aquele esforço. Sentada no centro da sala, observava enquanto jovens cadetes de diversas origens discutiam os dilemas morais do cotidiano policial. Um deles, um jovem negro com olhos determinados, falou com paixão sobre como queria fazer a diferença, quebrar padrões e construir uma polícia que fosse realmente para o povo. Naquele momento, Sophia percebeu que o ciclo podia ser quebrado, que a esperança não era apenas uma palavra vazia, mas um compromisso real que estava sendo passado adiante. A transformação, sentiu ela, já não era mais uma ideia distante. Era uma chama acesa que começava a iluminar o futuro.
Porém, o caminho para a mudança nunca é simples. Por trás dos resultados positivos havia resistência. Em reuniões fechadas, em corredores discretos do poder, vozes tentavam desacreditar o programa, alegando que os protocolos atrapalhavam a segurança dos policiais ou que a tecnologia era invasiva demais. Alguns líderes insistiam em manter práticas antigas, protegendo interesses que o novo sistema ameaçava desmantelar. Mas Rivera e Sofia não estavam sozinhos. Uma rede de aliados, formada por ativistas, políticos, membros das comunidades afetadas e até mesmo alguns agentes comprometidos, crescia a cada dia, fortalecendo a causa. Eles organizaram fóruns públicos, debates e campanhas educativas que envolviam a população, mostrando que a segurança e o respeito podiam sim caminhar juntos. Em uma dessas ocasiões, Rivera recebeu uma carta que o tocou profundamente. Era de uma mãe, cujo filho havia sido abordado por um policial treinado sob o novo protocolo. Ela relatava como a situação, antes tensa e cheia de medo, havia sido conduzida com respeito e calma, salvando a vida do jovem e restaurando a confiança da família na polícia. "É para isso que lutamos", disse Rivera, lendo a carta para Sofia em seu escritório. "Cada história como essa é uma vitória, uma prova de que nosso trabalho vale a pena." Sofia sorriu, emocionada. "E ainda temos muito pela frente, mas hoje podemos olhar para trás e ver que as sementes que plantamos estão germinando. Mas nem tudo podia ser comemorado." Durante uma das reuniões no Pentágono, Rivera foi informado sobre uma nova investigação envolvendo um agente que havia descumprido o protocolo de forma grave. O caso seria um teste crucial para o sistema que eles haviam construído, a aplicação real da justiça dentro da própria polícia. "Se não formos rigorosos agora, tudo o que conquistamos pode ser colocado em risco", alertou Rivera com a voz firme. Sofia concordou. "A mudança exige responsabilidade. Não podemos proteger a impunidade sob o pretexto de transformação." O processo foi duro, mas transparente. O agente foi julgado e condenado, e a decisão foi amplamente divulgada como exemplo de que o programa Rivera não era apenas teoria, mas uma prática real, com consequências para quem desrespeitasse as novas normas. Enquanto isso, a mídia acompanhava cada passo da revolução que se desenrolava nas bases militares e nas delegacias civis espalhadas pelo país. Documentários, reportagens e debates tornavam público o que antes era apenas um esforço interno e quase invisível. Sofia, que há pouco tempo era uma policial insegura e cheia de dúvidas, agora era uma voz respeitada no debate público. Em conferências internacionais, ela compartilhava o modelo de transformação policial com outras nações que enfrentavam desafios semelhantes. E a história que começara com sua prisão de um general havia se tornado um símbolo global da luta contra o preconceito institucional. Numa tarde clara de outono, após uma aula intensa no centro de treinamento, Sofia e Rivera caminharam juntos pelo pátio da academia. As folhas douradas caíam lentamente ao redor, como testemunhas silenciosas do tempo que passava, um tempo que agora carregava a esperança de dias melhores. "Você acha que conseguimos?" Sofia perguntou, olhando para o horizonte. Rivera sorriu, os olhos brilhando de orgulho e calma. "Mudança verdadeira nunca é rápida, mas está acontecendo, e ela começa com pessoas como você, que têm coragem de enfrentar o próprio medo e transformar o sistema." Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha da união de tantas vozes. Naquele momento, ambos sabiam que a jornada continuaria, que o desafio era constante, mas que o futuro estava nas mãos de quem, como eles, escolheu não se calar diante da injustiça. O distintivo que Rivera entregara a Sofia não era apenas um símbolo do passado. Era o sinal de um compromisso eterno com a verdade, a justiça e a dignidade humana. Uma promessa de que a história, embora cheia de cicatrizes, poderia ser reescrita. E assim, entre os sons suaves do vento e o eco das vozes de novos cadetes treinando, a verdadeira transformação seguia firme, inspirando gerações a acreditar que mesmo nos momentos mais difíceis, a coragem e a empatia têm o poder de mudar o mundo. A partir daquele dia, continuou Rivera, Sofia viajaria pelo país inteiro, compartilhando sua visão, não como alguém culpado, mas como uma pessoa que viu os dois lados da história e escolheu crescer com essa experiência.
Enquanto ela olhava para o distintivo nas mãos, sentiu o peso da responsabilidade. O que começou como o pior erro de sua carreira havia se transformado na maior chance de redenção e aprendizado. Naquela mesma noite, as manchetes de jornais de todo o país destacavam os protocolos Rivera como o marco que transformou um episódio de injustiça em um movimento para reformar o sistema policial. O vídeo da prisão do general Marcos Rivera se tornou material obrigatório de treinamento em todas as academias policiais do país. Às vezes, a verdadeira justiça não nasce da punição, mas da transformação. Não se trata apenas de corrigir um erro, mas de reconstruir um sistema inteiro para que aquele erro jamais se repita. Enquanto o general Marcos Rivera olhava pela janela de seu escritório, seu reflexo se sobrepunha à foto de seu pai na parede. Finalmente, depois de 3 décadas, ele cumpria sua missão. Sua promessa não nasceu da raiva ou da vingança, mas da persistência estratégica e da visão transformadora. Se essa história tocou seu coração e fez você pensar em como combater o preconceito com inteligência e dignidade, não esqueça de se inscrever no nosso canal para conhecer mais relatos inspiradores de superação e mudança. Porque às vezes, o maior poder não está em derrotar o inimigo, mas em transformá-lo em aliado na luta por um mundo melhor.